Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, neste sábado, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus deste sábado, da oitava da Páscoa, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 9 a 15. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Amados e amadas de Deus, estamos no final do Evangelho de São Marcos. E se percebermos bem, o Evangelho neste final narra 3 aparições do ressuscitado. Primeiro, a aparição de Jesus a Maria Madalena, o evangelista que faz uma síntese desta aparição de Jesus a Maria Madalena. Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Amados e amadas de Deus, se percebermos bem, o evangelista enfatiza o aspecto da incredulidade dos apóstolos, dos discípulos, aqueles e aquelas que se encontraram com o Senhor. Jesus apareceu a Maria Madalena e dá a missão a Maria Madalena, mas os discípulos não acreditam no testemunho de Maria Madalena. Depois, a aparição aos discípulos de Emaús, se olharmos bem, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência enquanto estavam indo para o campo. A narrativa aqui é a dos discípulos de Emaús, onde Jesus aparece para os 2, enquanto estavam voltando para Emaús, caminha com eles e eles reconhecem Jesus ao partir o pão. E se percebermos bem, aqui também enfatiza o que? A incredulidade nas testemunhas. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Não dão crédito a Maria Madalena, não dão crédito também aos discípulos de Emaús. E agora Jesus aparece aos 11 e lhes censura a falta de fé. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Amados e amadas de Deus, Jesus agora aparece aos 11, eles veem o Senhor, eles podem perceber que é o Senhor mesmo que estava morto, que morreu crucificado, que foi sepultado e que ressuscitou, está vivo. Jesus lhes censura a falta de fé, a dureza de coração. Falta de fé, dureza de coração. Dureza de coração quer dizer coração petrificado, coração insensível, coração que vai se tornando insensível à manifestação de Deus, coração que vai se tornando insensível àquilo que Deus está fazendo, a ação de Deus, e vai se tornando insensível àqueles e aquelas que testemunham. Aqui se tornaram insensíveis diante do testemunho de Maria Madalena, se tornaram insensíveis diante do testemunho também dos 2 discípulos de Emaús.
E agora Jesus dá a missão para os discípulos. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro, anunciai o evangelho a toda criatura. Os discípulos devem ir pelo mundo inteiro, devem anunciar o evangelho de Jesus Cristo, devem fazer com que o evangelho de Jesus Cristo chegue até os confins da terra. Amados e amadas de Deus, que o encontro com esse texto hoje nos ajude a irmos vencendo a nossa incredulidade, nos ajude a irmos vencendo a nossa falta de fé. A missão foi dada aos discípulos, a missão dada a eles é a missão nossa hoje, que nós levamos adiante, é missão da igreja. A igreja deve ir pelo mundo inteiro, ela deve anunciar o evangelho, ela deve testemunhar o evangelho. Amados e amadas de Deus, que essa palavra de Deus nos ajude no nosso caminho de fé. Já estou aqui em Roma para o conclave. Hoje estou participando do sepultamento de Papa Francisco. E depois começa a primeira sessão do conclave, quer dizer, as congregações gerais, que são as reuniões dos cardeais, onde participam todos os cardeais votantes, os cardeais não votantes, isto até o começo de maio. Depois será marcada a segunda sessão, que é propriamente o conclave, onde os cardeais se fecham, mesmo para a escolha do Papa. Nos acompanhem com as vossas orações, estejam unidos a nós, pedindo que o Senhor dê um bom pastor para a sua igreja. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.